Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Após caminharmos nessas últimas 4 semanas, entendendo um pouco mais a palavra do Senhor, nós chegamos hoje na última noite do nosso seminário, onde nós vamos tentar destrinchar o Apocalipse de São João. Abra comigo, por favor. Livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Esse texto não reflete aquilo que nós vamos estudar, mas é muito difícil falar da palavra de Deus sem ler um texto, e eu escolhi esse para ilustrar a nossa partilha. O Senhor enxugará as lágrimas dos seus olhos. Diga amém. Amém. Já não haverá mais morte. Diz amém. Amém. Nem luto. Diz amém. Nem grito e nem dor, amém, porque todas as coisas passaram. Então o Senhor que está assentado no trono disse: eis que eu renovo todas as coisas. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Quando Jesus chamou o evangelista João, ele tinha seus 24 anos de idade. João era irmão de Tiago. Os dois eram filhos de um homem chamado Zebedeu. Quando Jesus chamou João e Tiago, seu irmão, eles estavam pescando na beira do lago de Genezaré. A partir dos 24 anos, João amou profundamente Jesus Cristo. Mas amou tanto, que foi o único dos 12 apóstolos e também o único dos 72 discípulos, chamado de o discípulo amado. Não é que Jesus amou João mais que os outros, é João que amou Jesus mais que os outros. Se nós observarmos nos 3 anos de vida pública de Jesus, os principais momentos da vida de Jesus, quem estava com ele? Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Nos momentos mais difíceis dos 3 anos de vida pública de Jesus, quem estava com ele? Pedro, Tiago, irmão de João, e João, irmão de Tiago. Então João era apaixonado, loucamente apaixonado por Jesus. Foi o discípulo mais amoroso, mais agarrado, aquele que na Santa Ceia da Quinta-feira Santa deitou no ombro de Jesus enquanto Jesus celebrava a primeira missa da face da terra e instituía o sacerdote. Quando Jesus sobe para o céu, 50 dias depois vem o Pentecostes. João agora já não tinha mais 24 anos, ele agora tinha 27. Se passaram 3 anos e pouco. Após o Pentecostes, os apóstolos saem para evangelizar. E começa um momento difícil da igreja, onde há muitas mortes, chamada de martírio. No ano de 65 a 67, morre Pedro. No ano de 68, morre André. Em 69, morre Tiago. E cada um vai morrendo. Diz a história que colocaram o menino João num barril de óleo quente para morrer queimado, mas ele saiu de lá vivo. Eu acredito que ele saiu de lá vivo porque ele tinha uma paixão maior que os outros. Os anos foram se passando. João viu se levantar Paulo, João viu Tito, João viu Timóteo, João viu Silas, João viu Barnabé. 63 anos se passaram depois do Pentecostes, e esse menino de 24 anos chamado João agora tem 90 anos. Foi o único apóstolo que não foi assassinado, que não foi mártir por causa de Jesus e do Evangelho. Segundo a tradição, João morreu de idade, de doença por velhice. Aos 90 anos ele está preso na ilha de Patmos. Não se sabe ao certo a quantidade de anos que ele fica preso lá. Mas alguns estudiosos dizem que João sofre em Patmos, preso aproximadamente 10 a 12 anos. Eu estou falando de um idoso de 90 anos de idade. Desses 10 a 12 anos, os piores anos da vida de João foi os últimos 3.
Nesses 3, ele estava nu, com fome, com frio, com sede, numa masmorra no porão do palácio. Ele apanhava de manhã e de tarde, recebia a comida num pratinho debaixo do buraco da porta. Com 90 anos, de 87 a 90, nesses 3 anos ele sofre tremendamente. E eu acredito que os principais livros, capítulos do Apocalipse foram escritos nesses últimos 3 anos. Por quê? É nos momentos de maior dor, de maior sofrimento, de maior prisão, que Deus nos revela grandes coisas. Diga isso para quem está do seu lado. Nos momentos mais difíceis da sua vida, Deus vai te revelar grandes coisas. Aos 90 anos de idade, João morre na ilha de Patmos. Portanto, quem escreveu o Apocalipse? João. João não escreveu o que ele pensou. João não escreveu o que ele achou. A palavra Apocalipse significa revelação. Ao contrário do que vocês ouviram o Eduardo e o Felipe falar, o Apocalipse não é um livro profético e não é um livro literal e também não é um livro histórico. São livros de visões e revelações espirituais. Portanto, a palavra Apocalipse significa revelação. Durante esses 10 a 12 anos, e principalmente nos últimos 3, onde ele mais sofreu, ele via todo dia em oração Jesus Cristo num trono de glória, e Jesus ia mostrando para ele cenas e fatos, e ele descrevia essas revelações, que apuradas e deram 21 capítulos do livro da revelação, chamado Apocalipse de São João. Segundo a tradição, se organizou o Apocalipse por completo aproximadamente no ano 95. Então, logo após a morte de João, se organizou todas as suas visões. As visões que João teve partiram por 3 pontos. O primeiro ponto, mostrava sempre os cristãos sofrendo. O segundo ponto, Deus libertando os cristãos e fazendo vingança aos inimigos. E o terceiro ponto, uma promessa futura de restauração. Portanto, os fatos que nós vamos estudar nessa noite já aconteciam naquela época, mas elas foram ditas naquela época, com sinais daquela época, para os fatos dos finais dos tempos. Portanto, o livro do Apocalipse é uma visão escatológica. O que é isso? São os detalhes que vão acontecer antes de Jesus voltar pela segunda vez. Algumas coisas que nós vamos ver aqui já estão acontecendo. Aleluia. E alguns estão muito perto de acontecer. Porque como é um discurso escatológico, foi feito naquela época, com sinais daquela época, para os nossos dias. Diga para quem está do seu lado, estamos vivendo o momento do Apocalipse. Antes de começarmos, é importante a gente saber também as simbologias. Por exemplo, quando o Apocalipse usa mulher, é Nossa Senhora. Quando usa esposa ou noiva, é a igreja. Quando usa cordeiro, significa Jesus que venceu a morte. O filho de Maria, Jesus humano, que morreu na cruz. Quando diz cavaleiro ou filho do homem, é Jesus vencedor que subiu ao céu e virá fazer justiça e vingar a terra. Quando usa o termo dragão, a prefiguração do demônio. As duas férias, o Império Romano e a pessoa de Nero. E quando usa vestes brancas ou trajes de gala, significa a vitória daqueles que não se corromperam ao pecado. Podemos começar então? Sim? No capítulo 1, 2 e 3, a visão de Jesus a João vai tratar das 7 igrejas. Repete o nome delas comigo: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Laodiceia e Tiatira. Diz o Apocalipse que João estava orando num domingo, 9 horas da manhã.
E então ele vê o céu se abrir, ele vê um anjo soltando uma carruagem de fogo, uma escada de fogo. O anjo pede João para que suba nessa escada. Veja, ele está em oração, isso é uma revelação. Ele sobe essa escada e então no final da escada ele vê Jesus, o Cordeiro, sentado no altar. Então ele vê que Jesus tem cabelos brancos como a neve, ele vê que Jesus tem 2 olhos de fogo, ele vê que Jesus só a cabeça dele brilhava, ele vê que Jesus tem na mão direita 7 chaves, ele vê que tem na mão esquerda 7 estrelas, ele vê que ele tem uma túnica branca que começa no pescoço e vai até o pé, ele vê que Jesus tem um cinturão de ouro maciço na cintura, ele vê que Jesus tem 2 botas de bronze. E quando ele vê essa cena complexa da pessoa de Jesus Cristo sentado no trono, João cai meio que morto. Então o anjo toca João e diz: acorda, abre os seus olhos, não terminou ainda a revelação. E ele vê que Jesus está caminhando dentro de um candelabro. A palavra candelabro significa igreja, é aquele castiçal de 7 velas que é usado na adoração. Portanto, se é igreja e são 7, e eu disse para vocês o nome das 7, diz os estudiosos que a primeira igreja nasceu em Pentecostes, e a 7ª igreja será a igreja do arrebatamento, quando Jesus voltar. Por que essas 7 igrejas foram descritas? O número 7 na Bíblia significa totalidade. Citando o problema dessas 7 igrejas, João estava citando os problemas das igrejas desde quando Pedro fundou a igreja até quando Jesus vier buscar a igreja. Então Jesus diz a João: João, pega uma caneta, pega um papel e escreve o recado que eu tenho para mandar para essas 7 igrejas. Cada igreja tinha um tipo de problema. Diga comigo o nome da igreja, eu te digo o que ela tinha. Diga comigo: Éfeso. Uma igreja muito amorosa, muito pentecostal, muito do fogo, mas Jesus vai dizer no Apocalipse capítulo 2, versículo 5, tenho contra você, Éfeso, uma só coisa: vocês abandonaram o primeiro amor. Qual era o problema dessa igreja? Esfriou na paixão. Diga comigo: Esmirna. O problema da igreja de Esmirna é perseguição, luta e dificuldade. Foi para essa igreja que Jesus disse: vocês serão colocados na cadeia por 10 dias, é um sofrimento pequeno, mas aguenta firme, porque aquele que perseverar até o final vai receber a coroa da vitória. Esmirna era uma região que fabricava muita mirra, e mirra significa sofrimento. Então era uma igreja sofrida e perseguida. Terceira igreja, diga comigo: Pérgamo. A igreja de Pérgamo é uma igreja que se prostituiu. Entrou sexualidade dentro da igreja, houve muito adultério, muita prostituição. E quando Jesus manda um recado para essa igreja, ele diz: há um trono de Satanás dentro dessa igreja. Qual que era o problema da igreja? Ficou pagã, esqueceu de Jesus Cristo. A 4ª igreja, diga comigo: Tiatira. A igreja de Tiatira esqueceu a doutrina dos apóstolos, esqueceu o que ensinou Jesus Cristo e começaram a profetizar o que eles achavam que era certo. Quem era o pivô dessa lambança? Uma profetisa chamada Jezebel. Essa Jezebel não é a Jezabel lá de Acabe, lá do Antigo Testamento. Era uma outra mulher que era metida a ser profeta. Então ela falava em nome de Deus e corrompia. E o povo acreditava nessa mulher. Então a igreja estava desequilibrada, desbandeirada. Diga comigo, próxima igreja: Sardes. A igreja de Sardes, 90% dos cristãos dela caíram no pecado. Mas havia 10% de gente santa. E Jesus manda um recado dizendo: firma o resto que ainda não morreu, porque eu venho em breve e vou justificar vocês. Era meia dúzia de gente na igreja tentando sobreviver numa igreja que dominava o pecado. A próxima igreja, diga comigo: Filadélfia. É a única igreja que Jesus não reclamou nada dela. Filadélfia é uma região onde fazia fronteira. Então tinha BR para o norte, para o sul, para o leste e oeste. Ela ficava num lugar estratégico. Então, muita evangelização, muito envio de missionários. É a única igreja que Jesus não reclama de nada dela. E o Senhor diz: coragem, continua evangelizando, porque breve eu venho para dar a vocês aquilo que vocês merecem. E a última igreja, diga comigo: Laodiceia. É a famosa igreja do você não é quente nem frio, você é morno e morno eu vou vomitar.
Esse final de semana eu estava pregando um encontro para 210 casais lá em Caldas Novas. E vocês sabem que Caldas Novas, Goiás, é conhecida como lugar das águas quentes. Lá na igreja de Laodiceia, também era tipo Caldas Novas. Lá tinha água quente. O problema é que a água não era quente, a água era morna. E você sabe que se você tomar meio copo de água morna, automaticamente provoca vômito. Então Jesus está dizendo, a água de vocês não é fria porque não dá para beber. Também não é quente para fazer turismo igual Caldas Novas. É morna. Por que eu vou vomitar? Água morna só serve para fazer vômito na garganta. Então cada uma das 7 igrejas tinha um tipo de problema diferente. Como eu disse, não se sabe ainda qual é a igreja que representa a que nasceu em Pentecostes e aquela que é a que está esperando Jesus voltar. Mas essas 7 já existiam na época e é a cara das igrejas que acontecem hoje, das paróquias de hoje, da evangelização de hoje, que aguarda Jesus voltar. Eram igrejas cheias de perfis e problemas diferentes. Então, trata-se o capítulo 1, 2 e 3 das famosas 7 igrejas do Apocalipse. Diga para quem está do seu lado, nós estamos no meio de uma delas. Eu já cheguei a fazer uma pregação, acho que umas 3 vezes, somente sobre a igreja de Éfeso. E é claro que eu não tenho autonomia para dizer em que tempo estamos. Mas o sentimento que eu tenho é que nós estamos vivendo a igreja de Éfeso. Eu conheço as tuas obras, conheço tua labuta, conheço teu sofrimento, sei que vocês detestam os malvados, parabéns, só tem um detalhe, vocês abandonaram o primeiro amor. Eu creio hoje, Moisés, que estamos vivendo um momento de esfriamento espiritual, de relativismo, que ninguém quer nada com a vida, que tudo ficou normal, não tem mais paixão, o povo não tem amor por Jesus Cristo. O sentimento que eu tenho é que nós estamos vivendo hoje a cara e o perfil da igreja de Éfeso. Pulando para frente, chegamos no capítulo 4. O capítulo 4 vai tratar de uma liturgia de adoração. Nós vamos encontrar lá aqueles 4 seres que o Eduardo trabalhou na semana passada. Ao redor do trono do Cordeiro, sendo incensado e sendo adorado, estava quem? Estava a figura do homem, que é o evangelista Mateus, a figura do leão, que é o evangelista Marcos, a figura do touro ou bezerro, que é o evangelista Lucas, e a figura da águia, que é o evangelista João. Quem fez essa analogia, em primeiro lugar foi Santo Irineu de Leão, em segundo lugar Santo Agostinho, em terceiro São Jerônimo e em quarto São Leão Magno. Mas o que significa esses 4 seres adorando Jesus numa liturgia celeste? Imagina que todo grupo de oração, o Santíssimo é exposto aqui, nós cantamos, acendemos incenso, incensamos, ok? É uma liturgia espiritual na terra. O capítulo 4 vai tratar dessa mesma adoração lá no céu. Então há um trono de ouro com pedra de jaspe, há um acabamento de safira por trás, existe incenso subindo, existe sacerdotes, não é mais Jesus na Eucaristia, é Jesus ressuscitado, glorioso, leão de Judá, Cordeiro de Deus, é vivo, é ele em pessoa, não em aparência de corpo e sangue. E ele está sendo adorado lá no céu. E aí nós entendemos o que Jesus diz para a samaritana. O que Jesus diz para ela? Chegará o dia em que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. E é desses adoradores que o Pai procura. No meio de perseguição, no meio de esfriamento, no meio de tanta coisa que a igreja vai passar, vai nascer um grupo, um exército de adoradores em espírito e em verdade. E você vem aqui toda terça-feira, porque o desejo do nosso coração é que você faça parte desses adoradores. Pode aplaudir. Diga para quem está do seu lado, é desejo do Senhor que você o adore em espírito e em verdade. Agora, eu tenho uma notícia boa para te dar. A única igreja da terra
que considera que esses 4 seres são os 4 evangelistas, é a Igreja Católica Apostólica Romana. Portanto, essa liturgia de adoração não é feita para a igreja protestante, essa liturgia de adoração não é feita para seita nenhum. Essa liturgia de adoração, ela é composta para os adoradores da noiva de Cristo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Portanto, durante esse período apocalíptico, antes de Jesus voltar, nós, os católicos, com tantas coisas que sofreremos, adoraremos Jesus em espírito e em verdade. Então esse capítulo 4 dedica a uma liturgia perfeita dos verdadeiros adoradores. Diga para quem está do seu lado: seja feliz por ser católico. Chegamos no capítulo 5. E o capítulo 5 vai tratar de um título de Jesus Cristo. Diga comigo: o leão da tribo de Judá. Diga para quem está do seu lado: Jesus é o leão da tribo de Judá. Deixa eu explicar para vocês o que é isso. Abraão se casou com Sara e teve Isaac. Isaac se casou com Rebeca e teve Jacó e Esaú. Jacó se casou 2 vezes com Lia e Raquel e teve 12 filhos. Diga o nome deles comigo: Zabulon, Neftali, Rubens, Benjamim, José, Judá, Levi, Simeão, Assé, Azacá, Dan e Gade. Desses 12 filhos de Jacó nasceram as 12 tribos de Israel. Agora, com 137 anos, Jacó está no leito de morte e ele chama cada um dos filhos na beirada da cama para dar uma bênção especial. Quem está me entendendo, diga amém. Então ele diz: Zabulon, você terá um reinado forte, meu filho, porque você é muito inteligente. Ele diz: José, você vai sofrer muito, mas vai nascer uma geração de guerreiros de você. Quando ele chega em Judá, isso está lá no livro do Gênesis, capítulo 49, versículo 8. Ele aponta nos olhos do filho Judá e diz: de você, Judá, eu tenho 3 coisas a dizer. Primeiro, a sua geração será uma geração de leão. Mas não estou falando de leão qualquer, eu estou falando daquele que vem com a caça na sua boca. Mas também não é um leão qualquer. Este leão vai ter nas mãos um cetro de ferro, um cajado, que ninguém nunca tirará dele. Ele será um leão sacerdote. Mas também não é um leão qualquer, meu filho Judá. Esse leão também tem uma terceira coisa. As vestes desse leão estarão manchadas de sangue como uva e de vinho vermelho, porque esse leão vai morrer e ele vai ressuscitar. 4.000 anos se passaram. Quem é o leão que traz a caça na boca? Jesus Cristo, que trouxe o pecado original morto, porque ele apagou a mancha do pecado original. Quem é o leão que tem um cetro de ferro? Tu será sacerdote eternamente segundo a ordem do rei Melquisedeque, Jesus Cristo. E quem é o leão com vestes vestidas de uva vermelha e vinho sangrenta? Jesus Cristo. Portanto, quem é Jesus? O leão da tribo de Judá. Pode aplaudir. Mas é interessante que João não vai tratar no capítulo 5 simplesmente que Jesus é um leão da tribo de Judá. Não é só um título. Ele vai dizer que somente uma pessoa é capaz de abrir o selo. E ele vai mostrar que a pessoa capaz de abrir esse selo é Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. E aí mostra uma conversa no versículo 5. E agora o que faremos? Quem vai descobrir as revelações que estão nesse livro? Quem é aquele que está digno de abrir o selo? Deus tentou abrir com Abraão, mas não deu certo. Deus tentou abrir com Enoque, mas não deu certo. Deus tentou abrir com Noé, mas não deu certo. Deus tentou abrir durante 4.100 anos com cordeiros que morreram
morriam assassinados no altar, e o sangue do cordeiro lavava o pecado de Israel, mas também não deu certo. Então Jesus entra no seio de Maria, ele é humano e divino, ele se torna ser humano em tudo menos no pecado, ele é divino porque ele desceu do céu, e quando ele morre na cruz, ele vence o inferno. O documento que nos separava não nos separa mais, o véu que o documento que nos condenava não condena mais, o véu que nos separava não separa mais. Então o diabo foi vencido, nós somos vitoriosos. E vem a pergunta: quem é capaz de abrir o selo? E João diz: eu sei quem pode abrir o selo. Sabe quem pode arrebentar com esse livro e dizer para nós o que está escrito dentro dele? O leão da tribo de Judá. Aleluia. Diga para quem está do seu lado, capítulo 5, o leão da tribo de Judá. O capítulo 5 quer que você entenda somente uma coisa: a única pessoa que tem acesso ao universo inteiro, porque conquistou isso, é Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Chegamos ao capítulo 6. O capítulo 6 começa a abrir os selos. Já que só Jesus pode abrir, Jesus, Cordeiro de Deus, começa a abrir o selo. Preste muita atenção que isso é um assunto delicado. O primeiro selo que ele abriu, havia um cavalo branco. Diga comigo, um cavalo branco. Diga para quem está do outro lado, um cavalo branco. Embora eu disse para vocês que o cavaleiro na Bíblia é a pessoa de Jesus, esse cavalo branco aqui está tentando nos enganar. No capítulo 6 não é Jesus. Jesus é o cavaleiro branco do capítulo 19. Então quem é o cavaleiro branco do capítulo 6? Os estudos vai dizer que ele é o anticristo. O que é isso? Existe uma pessoa, essa pessoa está na face da terra. Eu lembro que quando Barack Obama ganhou para a presidência dos Estados Unidos, o povo tudo dizia: ele é o anticristo, ele é a besta, ele é o demônio na terra. Porque qual era o perfil do cavalo branco? Veja bem, nos momentos difíceis da sociedade, ele vai tentar implantar uma moeda única, ele vai sugerir a paz mundial, ele vai acabar com as guerras, ele vai oferecer uma solução fácil e todos os problemas da humanidade serão acabados. Então todo mundo vai adorar esse cavaleiro como se ele fosse um Deus. Ele resolveu todos os problemas da terra, só que é para enganar. Ele não é Jesus Cristo que voltou. Ele é o anticristo enganando as pessoas que acabou de levantar. Diga para quem está do seu lado: esse cavaleiro branco é perigoso. Moisés, onde está esse cavaleiro branco hoje? Não sei, mas nas mensagens de Nossa Senhora em Medjugorje diz que ele já nasceu e ele anda crescendo por aí esperando o tempo dele aparecer. Moisés, e por que ele não apareceu ainda? Segundo Tessalonicenses capítulo 6 versículo 7, ele está escondido porque o Espírito de Deus o detém. Então ele está esperando a permissão de Deus para ele se levantar para a batalha final chamado Armagedon. Então a qualquer momento essa pessoa vai se levantar, e quando se levantar, as moedas serão unificadas, as guerras acabarão, vai acabar a briga entre as religiões, ninguém vai incomodar ninguém, vai estar tudo muito fácil, todo mundo compra, todo mundo bebe, todo mundo viaja. A terra é uma terra só, mas é um cavaleiro branco enganando a humanidade. Daqui a pouco você vai saber o que ele vai fazer. Abriu o segundo selo, e o segundo selo tem um cavaleiro vermelho. Diga para quem está do seu lado: um cavalo vermelho. Você sabe muito bem que a cor vermelha representa o quê? Sangue. Não é paixão não, gente, é sangue. Então, os cristãos que são espertos, você já é esperto, está escutando essa pregação agora, quando vê que vai se levantar um camarada desse jeito, nós vamos dizer: opa, esse cara é o anticristo, é a besta que estava clandestinamente crescendo, agora apareceu. Nós não queremos os ensinamentos, as filosofias e as ideias desse país, desse estado, desse governador, dessa pessoa, desse político, desse maçom, essa influência. Nós não queremos isso.
E aí então o segundo cavalo fala de sangue. Haverá muitos mártires, muitas pessoas vão morrer porque não aceitarão esse sistema mundial. E então muitos cristãos passarão pela morte, serão assassinados por não aceitar essa nova ordem mundial. Diga para quem está do seu lado: se prepara, meu irmão. Abriu o terceiro selo, o que que tem? Um cavaleiro preto. Diga comigo, um cavaleiro preto. Preto significa o quê? Tribulação, fome, miséria. Então, aqueles que não vão gostar desse sistema, muitos serão assassinados. Aqueles que foram implantados no sistema do cavaleiro branco, ele agora que já conquistou todo mundo, ele vai se rebelar. Então, nesse terceiro selo, nasce aquilo que a Bíblia chama de marca da besta. Qual é o número descrito na Bíblia? 666. Eu vou colocar um chip na sua testa, um chip na sua mão. Se você não tem a marca da besta, você não come, você não vai na farmácia, você não usa serviço público. Então nós enganamos você como era cavaleiro branco, matamos os cristãos no cavaleiro vermelho, e agora que surge o cavalo preto, é o tempo em que quem não aderir ao demônio, a marca dele, e ficar carimbado para perder a sua salvação, vai começar a passar fome. Não tem como falar disso a não ser lembrar do Padre Jonas pregando em 1997 num acampamento onde eu fui. E no meio da pregação, ele explicando sobre isso, ele começa a chorar, e ele diz: é por isso que nós vamos ter que correr para os matos. Os cristãos voltarão a viver em pequenas comunidades, nas chácaras, nas fazendas. Como a gente não aceita a marca da besta, não tem remédio, vamos ter que voltar a plantar remédio na horta. Vamos ter que aprender a comer mel, a comer iogurte feito de bicho de iogurte, porque sem a marca da besta você não compra iogurte. E eu lembro que chorando ele dizia: não acostuma os filhos de vocês com a tecnologia não, esse negócio de McDonald's, shopping, porque quando chegar a marca da besta, o que você vai fazer? Você não tem a marca, não quer, porque senão você vai perder a sua alma. Você vai ter que fazer o quê? E é por isso que Deus está dando para as comunidades um terreno, pedindo para construir vilas, para que vivam em comunidades, porque todo mundo vai ter que procurar um lugar para correr, porque o sistema vai ser implantado, e quem não aderir a esse sistema vai começar a passar dificuldade. E quem aderir a esse sistema com um chip na cabeça, na testa e na mão direita, você está assinando o seu atestado de condenação. Então abre o quarto selo, diga comigo, o cavaleiro verde. O que significa a cor verde? Apodrecimento, boloramento. Então começará a época das doenças que vai matar gente a rodo. Segundo os estudiosos e teólogos que escrevem a respeito da escatologia, que é a vinda de Jesus, diz que as doenças vão matar mais do que teve a peste negra, vai matar mais do que teve a peste bubônica, vai matar mais do que o H1N1, mais do que a influenza, mais do que a gripe suína, mais do que a gripe aviária, mais do que o ebola está matando. Haverá pestes, saraívas, doenças incuráveis e gente morrendo e morrendo. É o reflexo do cavaleiro branco. Primeiro ele finge ser Deus, depois ele mata quem gosta de Deus, depois ele força todo mundo a ser marcado, e depois de ser marcado ele começa a ceifar e arrancar aqueles que são dele. Eu posso dizer que nós já estamos vivendo um pouquinho de cada coisa. Nós já temos uns pré-requisitos de anticristo se levantando. Nós já temos muitos cristãos pelo mundo morrendo, o cavaleiro vermelho. Nós já temos o cavaleiro preto, só não temos ainda o chip, a marca da besta. Mas tem muita gente que já está chipado na alma, que já vive com cara de besta, com vida de besta, com filosofia de besta, prostituição, poligamia, adultério e moda e tantas coisas. E nós já estamos também vivendo. Quando surgiu a gripe aviária, todo mundo disse: está vendo? Isso aí já é o apocalipse. Quando veio a questão do influenza, todo mundo está vendo? Já é o apocalipse.
Agora vocês estão acompanhando aí o caso do ebola, não tem controle, não sabe o que fazer, e lá vai alastrando e alastrando. É uma gotinha do que será o Cavaleiro Verde, um período onde muita gente vai morrer. O que Nossa Senhora em Fátima nos garante? Essas pessoas que estão morrendo não são gente inocente, são pessoas que negaram Jesus Cristo para viver o sistema desse mundo. Diga para quem está do seu lado: os justos viverão pela fé. A gente sai do capítulo 6 e entra no capítulo 7 e continuamos a abrir os selos. Então é aberto o 5º selo, e nesse selo o que se vê? Muito sangue dos mártires sobre o altar. Veja bem, mais cristãos morrendo por causa de Jesus Cristo. Então abre o 6º selo, e esse 6º selo é muito chique. João diz: o que é que eu estou vendo ali? E o Espírito diz para ele: aqueles são os 144 mil, são aqueles que vieram da grande tribulação. Eles não acreditaram no cavaleiro branco, eles fugiram do cavaleiro vermelho, eles saíram ileso do cavalo preto, eles conseguiram sobreviver ao cavaleiro verde, eles não precisaram morrer como o sangue dos mártires do selo 5. Eles são aqueles que sobraram, lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Então esses são aqueles que de pé, com alegria, esperarão ver Jesus voltar com seus olhos. Você tem 2 caminhos nessa noite: se continuar com Jesus Cristo, ou você poderá morrer pelo Evangelho como tantos mártires, ou fazer parte dos 144 mil que não se corromperam e estão prontos para subir para o céu junto com a igreja, a noiva do Cordeiro. Pode aplaudir. É importante explicar rapidamente sobre os 144 mil. Os irmãos testemunho de Jeová são radicalíssimos. Eles dizem que quando chegar nos 144 mil, ainda que você seja um santo, você vai ficar de fora, porque já fechou em 144 mil e você dançou. Os 144 mil não é um número exato, dá a ideia de que é pouca gente que vai se salvar. Perguntaram para Jesus: mestre, é verdade que são poucos que se salvam? O que ele respondeu? Entrai pela porta estreita, porque muitos desejarão passar e não conseguirão, e larga é a porta que leva o caminho da perdição. Sete Lagoas está com 250 mil habitantes. A Bíblia diz 144 mil, é pouco mais da metade de Sete Lagoas, desde que o mundo é mundo até hoje. É só 144 mil? Não, é só para você entender que é muito pouca gente que vai se salvar. Cutuca quem está do seu lado e fala: você tem que estar no meio desse povo. Vamos entender melhor essa conta. O Antigo Testamento se alicerçou nas 12 tribos de Israel. Então, de todas as 12 tribos, tira aí 1000 gerações de cada uma das 12 tribos. Começa o Novo Testamento, que se alicerça em quem? Nos 12 apóstolos. Então tira aqueles que ficaram de pé firmes dentro da igreja de Jesus Cristo. Então a conta é essa: 12 vezes 12 vezes 1000. Os eleitos do Antigo Testamento com os eleitos do Novo Testamento. Os eleitos das 12 tribos de Israel por 1000 gerações, e os eleitos dos 12 apóstolos que permaneceram na igreja de Jesus Cristo. Multiplicando matematicamente, uma ideia de 144 mil é o resto que vai sobrar dessa bagunça toda para subir com Jesus através do seu arrebatamento. Mudei de capítulo, saímos do 7, que também fala da mesma coisa no 14, e passamos agora para o 8, 9, 15 e 16. O capítulo do Apocalipse 8, 9, 15 e 16 vai trabalhar a purificação da igreja. Vai falar 7 anjos, 7 trombetas, 7 taças e 7 pragas. Eu já disse para vocês que o número 7 significa plenitude ou totalidade. Nesses 4 capítulos do Apocalipse, é o inferno machucando a igreja, matando, e Jesus permitindo para que a igreja seja purificada.
Mas Jesus vai fazer justiça àqueles que são fiéis. Mas aqueles que são infiéis, mesmo estando aparentemente no caminho correto, vão acabar sendo esbarrados pelos respingos dos 7 anjos, das 7 trombetas, das 7 taças e das 7 pragas. São 4 capítulos, 8, 9, 15, 16, que vai falar do sofrimento e da purificação dentro da igreja. Chegamos no capítulo 10 e 11. Aí tem uma notícia boa que nem eu tinha sabido disso antes. O capítulo 10 vai dizer que haverá um tempo de misericórdia entre aqueles que ainda querem aceitar Jesus e mudar de vida. Eles terão um tempo. Então serão escolhidos mais alguns profetas, alguns pregadores que estarão disponíveis nessa fase para aqueles que ainda querem aceitar a verdade. Qual é a notícia boa? No capítulo 10 o Senhor diz assim: urge que ainda profetize novamente. Então há um envio para esses profetas vivos, que eles possam evangelizar aqueles que ainda têm a última chance para se salvar. E então tem aquela visão que é a mesma do profeta Ezequiel. Quando pega o rolo e começa a comer na boca, era doce como mel. Quando chega no estômago, era amargo como fel. Então, as pessoas começarão a comer a doçura da palavra e verão que é amargo como um fel no intestino, porque eles precisam se arrepender, eles precisam se confessar, eles precisam da vida nova. Mas a notícia boa é essa: haverá um tempo para os nossos parentes, para aqueles que passaram tudo isso, se ainda quiserem a misericórdia de Deus, haverá um pequenino tempo. A Bíblia não diz ao certo. Mas no capítulo 11, diz que esses profetas e pregadores, eles terão superpoderes. Olha que legal. Ele diz assim: vocês terão poder de fechar o céu para que não chova, e parar o sol para que possam profetizar. Então é um tempo de muita graça, de muito sinal para aqueles que ainda aceitarem o último grito de misericórdia. Diga para quem está do seu lado: se eu fosse você, eu aceitava enquanto dá tempo, meu irmão. Chegamos no capítulo 12. O capítulo 12 trata da pessoa de Nossa Senhora. Nossa Senhora disse em Fátima, no ano de 1917, no final de tudo isso, o meu imaculado coração triunfará. Então mostra a luta da mulher contra o dragão. A mulher é a mesma de Gênesis 3,15, porém ódio entre você e a serpente. O dragão é a mesma da prefiguração do diabo, Satanás, demônio da serpente. Então haverá uma luta entre os filhos da mulher, Nossa Senhora, e a descendência do dragão. E é por isso que nos nossos dias nunca se falou tanto em devoção mariana como no passado. Os principais padres que nós temos, os mais santos, são marianos. Os casais que estão casados sem se separar são os marianos. Os jovens que estão casando na castidade, vivendo o que Jesus quer, são os marianos. Nunca se falou tanto em consagração a Nossa Senhora, devoção mariana. Nunca se falou tanto em devoção a Nossa Senhora, Nossa Senhora, Nossa Senhora. Nossa Senhora está preparando os seus eleitos. Ela está organizando. Mas haverá, diz Apocalipse capítulo 12, um tempo antes de Jesus voltar, que haverá um grande triunfo do Imaculado Coração de Maria, uma manifestação de Nossa Senhora aos seus eleitos antes que Jesus volte. Diga para quem está do seu lado: você precisa ficar com Nossa Senhora. Saímos do capítulo 12 e chegamos no capítulo 13 e 14. O capítulo 13 e 14 vai tratar de um assunto delicadíssimo. Algumas coisas eu até queria poder falar aqui publicamente, mas como está gravado, não pode. Vai falar sobre duas feras. A primeira fera é o Império Romano em geral. E a segunda fera, naquela época, era a pessoa de César Nero. Hoje, nos nossos dias, antes de Jesus voltar, uma das feras é o comunismo.
todo esse esquema político da nova ordem mundial, que vai implantar casamento gay, aborto liberado, droga liberada, ideologia de gênero, agora não tem mais homem, não tem mulher, não comemora papai, não comemora mamãe, todo mundo tem direito, e vai implantando um sistema da mesma forma que o Império Romano fez na época que João escreveu. Esse Império Romano está trabalhando hoje, através da política, através da nova ordem mundial, já trabalhando para o chip, para a unificação de tantas coisas, para uma falsa paz no mundo. E é claro que dentro disso tem seitas envolvidas. Foi isso tudo que pressionou o Papa Bento XVI a sua renúncia. É esse sistema que anda pressionando o Papa Francisco para liberar casais irregulares comungar e aceitar tantos pecados dentro da igreja como se fosse normal. É um sistema. Esse sistema está sendo trabalhado, e Apocalipse chama de duas feras apocalípticas. O sucesso dessas feras, infelizmente, vai acontecer. Para que aconteça esses cavalos, o vermelho, o preto, o verde, a morte de tantos os cristãos e o arrebatamento da igreja, o próprio catecismo da igreja diz que a igreja passará por um calvário. Ela não vai acabar, porque as portas do inferno não têm poder sobre ela, diz Mateus 16, mas ela vai passar por um momento de crise tão grande que nós vamos chegar a achar que a igreja católica acabou, porque esse sistema vai massacrar, vai machucar. Daqui um dia nós vamos pregar para nós mesmos, porque a gente vai parecer idiota, porque o que a gente fala já não é mais verdade, já não funciona mais. O sistema já está mundialmente organizado e nós somos os patinhos feios da história, esperando que Jesus faça justiça. É muito importante que a gente entenda que esse poder é um poder paralelo. Quando o Papa Francisco entrou, você via pesquisa na internet: será que esse Papa é a besta? Será que ele era o anticristo? Outras pessoas dizem: será que a igreja católica é a Babilônia? Não é isso? Aquela cantora Ana Paula Valadão, ela diz que a igreja católica é a Babilônia, é a prostituta do Apocalipse que vai acabar. Mas se você estudar um pouquinho mais, você vai ver que esse demônio, ele tinha 7 cabeças. Cada cabeça significa um monte. Mas os estudiosos e arqueólogos dizem que um monte não é Roma, não é Vaticano. Onde fica esse 7? Ao redor. Veja aí, é um poder ao redor, é paralelo. Vai comendo pelas beiradas, vai enganando. Parece que está acabando, vai comendo por fora. E vai nascendo, infiltrando, se misturando, vai minando. E faz papa sair, faz o outro ceder, e vai corroendo. Essas duas feras, essas duas bestas, serão um momento muito difícil para a igreja. Chegamos no capítulo 17 e no capítulo 18. Começa a falar do julgamento que haverá sobre a terra. E aqui eu quero que você entenda que há 3 tipos de pessoas que serão julgadas, chamado pelo Apocalipse de grande prostituta ou Babilônia do Egito. O primeiro tipo de povo que será julgado é o povo pagão. Viveram tudo que o mundo quer, esqueceram Jesus Cristo, blasfemaram, sacanearam, então serão julgados como a grande Babilônia. O segundo tipo de pessoa são os justos. Os justos não serão julgados, eles participarão do julgamento. Como diz o profeta: naquele dia todos descerão até o vale de Josafá, e os justos sentarão cada um nos seus tronos e ajudarão a julgar os vivos sobre a terra. Quem viver na presença de Deus vai ajudar no julgamento contra os pagãos. Mas haverá um terceiro tipo de povo, que são aqueles que estão na igreja, mas que acabaram pecando, contaminando, paganizando, prostituindo. E é por isso que São Paulo diz que o julgamento vai começar pela igreja. São Pedro diz no capítulo 2 que o julgamento também vai começar pela igreja. Então os pagãos serão julgados, os justos ajudarão a julgar, mas aqueles de dentro da igreja que fizerem da igreja uma casa de destruição, de contra-testemunho, esses também serão julgados, mesmo sendo da igreja. É por isso que os protestantes dizem que os católicos são a Babilônia. Não, os que paganizam, os que sacaneiam, os que mancham a igreja serão julgados sim como a grande Babilônia.
Chegamos no capítulo 19, onde vai tratar da volta de Jesus Cristo e do casamento dele, né? As núpcias do Cordeiro com a sua noiva, que é a Igreja Católica. É interessante que Jesus volta, e a gente imagina que Jesus vai voltar só para buscar a gente e subir de novo. Isso não é verdade. O capítulo 19 diz que o triunfo de Jesus Cristo será feito sobre a terra. Ele vai descer, ele volta na sua segunda vinda, ele encontra a sua noiva, dela está os 144 mil, os eleitos estão aqui sustentando a igreja. Então haverá um triunfo de Jesus Cristo com a sua igreja. Pula para o capítulo 20 e 21. A igreja com Jesus Cristo governando, haverá um tempo de paz sobre a terra. Esse estudo é um estudo polêmico e complicado. Se levarmos ao pé da letra, a Bíblia diz no Apocalipse 20 e 21 que Jesus vai reinar com a sua igreja durante 1000 anos de paz, onde haverá novo céu e nova terra. Novo céu e nova terra. Mas se a gente estudar um pouquinho mais, esses 1000 anos não são anos cronológicos. Toda vez que a Bíblia quer falar de bênção grande, ela usa o termo 1000. Então, se será 3 dias, se será 1000 anos, se será 1 ano, se serão 10 anos, eu não sei. Mas primeiro Jesus volta, ele faz as suas núpcias com a sua esposa, e aí há uma nova terra, há um tempo de paz, há um tempo de alegria. O demônio é eternamente acorrentado, o mal é arrancado eternamente da terra, e depois de viver um tempo em segurança, então chegamos no último capítulo 22, haverá o arrebatamento. A igreja vai subir para o céu. Nesse momento, no capítulo 22, diz que haverá uma segunda ressurreição, ou seja, aqueles que estiverem no sepulcro vão se levantar para o arrebatamento. Aqueles que estiverem vivos, 144 mil, também vão levantar vivos, serão arrebatados, subindo para o arrebatamento. E então nós temos a descrição da Jerusalém Celeste, da igreja que vai viver no céu. E é interessante, estudando para essa pregação, eu descobri que a palavra paróquia significa terra de exílio. Portanto, a igreja na sua paróquia está vivendo numa pequena terra de exílio. Esse exílio, esse sofrimento, essas grades, elas vão acabar, porque a igreja será arrebatada, santa, imaculada, sem mancha, sem ruga, e então nós viveremos eternamente louvando e adorando Jesus na sua igreja no céu. Capítulo 22. Pode aplaudir. Eu sei que você não tem obrigação de decorar tudo isso que foi falado, até mesmo porque é muito complexo. Desculpa até eu ter falado rápido demais, que eu não conseguiria chegar no 22 sem a hora. Mas feche os seus olhos um instantinho só. Eu disse para você sobre 3 coisas que se baseiam o Apocalipse: o sofrimento e a perseguição dos cristãos. Nós pedimos ao Senhor nessa noite que nos prepare para momentos difíceis que vamos passar. E já estamos passando. A segunda coisa que se baseia o Apocalipse é a libertação e a vingança de Deus contra os inimigos. Nós pedimos que o Senhor faça justiça na nossa vida, que os inocentes não morram no respingo dos cavalos pretos e verdes, que não sejamos julgados como pagãos. E a terceira coisa que se baseia o Apocalipse é o triunfo de Jesus Cristo, o cavaleiro branco verdadeiro do capítulo 19, não do capítulo 6. Que o Senhor nos ajude no sofrimento, que o Senhor faça justiça e derrote os inimigos, e que o Senhor nos dê a graça de subir um dia. Na verdade, mais do que subir, nós queremos ver Jesus descer com os nossos olhos. Queremos reinar numa nova terra sob os olhos dele. E queremos subir no meio desses 144 mil, como aqueles que lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Que o Senhor nos dê a graça da santidade, da pureza, do amor apaixonado à Igreja Católica, de estarmos todos os dias preparados para o que deve é, seja para morrer por Jesus, ou para ver Jesus voltar com os nossos olhos. Que o Senhor nos dê a graça de não cair nunca, 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 nunca,
no pecado do paganismo, da idolatria, da perca da fé. Que sejamos guardados, preservados todos os dias de nossa vida, para que possamos não nos corromper, não nos transformarmos em pagãos, perder a nossa salvação pela marca da besta, pelo 666, pelo sistema do anticristo. Que o Senhor nos ajude, porque já estamos no meio do Apocalipse. Tudo isso vai se cumprir, com palavras diferentes, de jeito diferente, mas nessa mesma ideia. Nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos a estarmos todos os dias preparados, porque o Senhor diz que vai vir como um ladrão que não avisa em que dia nem que hora, e felizes daqueles que ficarem prontos esperando o Senhor voltar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe. Simbologias. Por exemplo, quando o Apocalipse usa mulher, é Nossa Senhora. Quando usa esposa ou noiva, é a igreja. Quando usa cordeiro, significa Jesus que venceu a morte, o filho de Maria, Jesus humano que morreu na cruz. Quando diz cavaleiro ou filho do homem, é Jesus vencedor que subiu ao céu e virá fazer justiça e vingar a terra. Quando usa o termo dragão, a prefiguração do demônio. As duas férias, o Império Romano e a pessoa de Nero. E quando usa vestes brancas ou trajes de gala, significa a vitória daqueles que não se corromperam ao pecado. Podemos começar então? Sim? No capítulo 1, 2 e 3, a visão de Jesus a João vai tratar das 7 igrejas. Repete o nome delas comigo: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Laodiceia e Tiatira. Diz o Apocalipse que João estava orando num domingo, 9 horas da manhã. E então ele vê o céu se abrir, ele vê um anjo soltando uma carruagem de fogo, uma escada de fogo. O anjo pede João para que suba nessa escada. Veja, ele está em oração, isso é uma revelação. Ele sobe essa escada e então no final da escada ele vê Jesus, o Cordeiro, sentado no altar. Então ele vê que Jesus tem cabelos brancos como a neve, ele vê que Jesus tem 2 olhos de fogo, ele vê que Jesus só a cabeça dele brilhava, ele vê que Jesus tem na mão direita 7 chaves, ele vê que tem na mão esquerda 7 estrelas, ele vê que ele tem uma túnica branca que começa no pescoço e vai até o pé, ele vê que Jesus tem um cinturão de ouro maciço na cintura, ele vê que Jesus tem 2 botas de bronze. E quando ele vê essa cena complexa da pessoa de Jesus Cristo sentado no trono, João cai meio que morto. Então o anjo toca João e diz: acorda, abre os seus olhos. Não terminou ainda a revelação. E ele vê que Jesus está caminhando dentro de um candelabro. A palavra candelabro significa igreja, é aquele castiçal de 7 velas que é usado na adoração. Portanto, se é igreja e são 7, e eu disse para vocês o nome das 7, diz os estudiosos que a primeira igreja nasceu em Pentecostes, e a 7ª igreja será a igreja do arrebatamento, quando Jesus voltar. Por que essas 7 igrejas foram descritas? O número 7 na Bíblia significa totalidade. Citando o problema dessas 7 igrejas, João estava citando os problemas das igrejas desde quando Pedro fundou a igreja até quando Jesus vier buscar a igreja. Então Jesus diz a João: João, pega uma caneta, pega um papel e escreve o recado que eu tenho para mandar para essas 7 igrejas. Cada igreja tinha um tipo de problema. Diga comigo o nome da igreja, eu te digo o que ela tinha. Diga comigo: Éfeso. Uma igreja muito amorosa, muito pentecostal, muito do fogo, mas Jesus vai dizer no Apocalipse capítulo 2, versículo 5, tenho contra você, Éfeso, uma só coisa: vocês abandonaram o primeiro amor. Qual era o problema dessa igreja? Esfriou na paixão. Diga comigo: Esmirna. O problema da igreja de Esmirna
perseguição, luta e dificuldade. Foi para essa igreja que Jesus disse: vocês serão colocados na cadeia por 10 dias, é um sofrimento pequeno, mas aguenta firme, porque aquele que perseverar até o final vai receber a coroa da vitória. Esmirna era uma região que fabricava muita mirra, e mirra significa sofrimento. Então era uma igreja sofrida e perseguida. Terceira igreja, diga comigo, Pérgamo. A igreja de Pérgamo é uma igreja que se prostituiu. Entrou sexualidade dentro da igreja, houve muito adultério, muita prostituição. E quando Jesus manda um recado para essa igreja, ele diz: há um trono de Satanás dentro dessa igreja. Qual que era o problema da igreja? Ficou pagã, esqueceu de Jesus Cristo. A quarta igreja, diga comigo, Tiatira. A igreja de Tiatira esqueceu a doutrina dos apóstolos, esqueceu o que ensinou Jesus Cristo e começaram a profetizar o que eles achavam que era certo. Quem era o pivô dessa lambança? Uma profetisa chamada Jezebel. Essa Jezebel não é a Jezabel lá de Acabe, lá do Antigo Testamento. Era uma outra mulher que era metida a ser profeta. Então ela falava em nome de Deus e corrompia. E o povo acreditava nessa mulher. Então a igreja estava desequilibrada, desbandeirada. Diga comigo, próxima igreja, Sardes. A igreja de Sardes, 90% dos cristãos dela caíram no pecado. Mas havia 10% de gente santa. E Jesus manda um recado dizendo: firma o resto que ainda não morreu, porque eu venho em breve e vou justificar vocês. Era meia dúzia de gente na igreja tentando sobreviver numa igreja que dominava o pecado. A próxima igreja, diga comigo, Filadélfia. É a única igreja que Jesus não reclamou nada dela. Filadélfia é uma região onde fazia fronteira. Então tinha BR para o norte, para o sul, para o leste e oeste. Ela ficava num lugar estratégico. Então, muita evangelização, muito envio de missionários. É a única igreja que Jesus não reclama de nada dela. E o Senhor diz: coragem, continua evangelizando, porque breve eu venho para dar a vocês aquilo que vocês merecem. E a última igreja, diga comigo, Laodiceia. É a famosa igreja do você não é quente nem frio, você é morno e morno eu vou vomitar. Esse final de semana eu estava pregando um encontro para 210 casais lá em Caldas Novas. E vocês sabem que Caldas Novas, Goiás, é conhecida como lugar das águas quentes. Lá na igreja de Laodiceia também era tipo Caldas Novas. Lá tinha água quente. O problema é que a água não era quente, a água era morna. E você sabe que se você tomar meio copo de água morna, automaticamente provoca vômito. Então Jesus está dizendo: a água de vocês não é fria porque não dá para beber. Também não é quente para fazer turismo igual Caldas Novas. É morna. Por que eu vou vomitar? Água morna só serve para fazer vômito na garganta. Então cada uma das 7 igrejas tinha um tipo de problema diferente. Como eu disse, não se sabe ainda qual é a igreja que representa a que nasceu em Pentecostes e aquela que é a que está esperando Jesus voltar. Mas essas 7 já existiam na época e é a cara das igrejas que acontecem hoje, das paróquias de hoje, da evangelização de hoje, que aguarda Jesus voltar. Eram igrejas cheias de perfis e problemas diferentes. Então, trata-se o capítulo 1, 2 e 3 das famosas 7 igrejas do Apocalipse. Diga para quem está do seu lado: nós estamos no meio de uma delas. Eu já cheguei a fazer uma pregação, acho que umas 3 vezes, somente sobre a igreja de Éfeso. E é claro que eu não tenho autonomia para dizer em que tempo estamos, mas o sentimento que eu tenho é que nós estamos vivendo a igreja de Éfeso. Eu conheço as tuas obras, conheço tua labuta, conheço teu sofrimento, sei que vocês detestam os malvados. Parabéns, só tem um detalhe: vocês abandonaram o primeiro amor. Eu creio hoje, Moisés, que estamos vivendo um momento de esfriamento espiritual, de relativismo, que ninguém quer nada com a vida, que tudo ficou normal, não tem mais paixão, o povo não tem amor por Jesus Cristo. O sentimento que eu tenho é que nós estamos vivendo hoje a cara e o perfil da igreja de Éfeso. Pulando para frente, chegamos no capítulo 4. O capítulo 4 vai tratar de uma liturgia de adoração.
nós vamos encontrar lá aqueles 4 seres que o Eduardo trabalhou na semana passada. Ao redor do trono, também mais cristãos morrendo por causa de Jesus Cristo. Então abre o 6º selo, e esse 6º selo é muito chique. João diz: o que é que eu estou vendo ali? E o Espírito diz para ele: aqueles são os 144 mil, são aqueles que vieram da grande tribulação. Eles não acreditaram no cavaleiro branco, eles fugiram do cavaleiro vermelho, eles saíram ileso do cavalo preto, eles conseguiram sobreviver ao cavaleiro verde, eles não precisaram morrer como o sangue dos mártires do selo 5. Eles são aqueles que sobraram, lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Então esses são aqueles que de pé, com alegria, esperarão ver Jesus voltar com seus olhos. Você tem 2 caminhos nessa noite: se continuar com Jesus Cristo, ou você poderá morrer pelo Evangelho como tantos mártires, ou fazer parte dos 144 mil que não se corromperam e estão prontos para subir para o céu junto com a igreja, a noiva do Cordeiro. Pode aplaudir. É importante explicar rapidamente sobre os 144 mil. Os irmãos testemunho de Jeová são radicalíssimos. Eles dizem que quando chegar nos 144 mil, ainda que você seja um santo, você vai ficar de fora, porque já fechou em 144 mil e você dançou. Os 144 mil não é um número exato, dá a ideia de que é pouca gente que vai se salvar. Perguntaram para Jesus: mestre, é verdade que são poucos que se salvam? O que ele respondeu? Entrai pela porta estreita, porque muitos desejarão passar e não conseguirão, e larga é a porta que leva o caminho da perdição. Sete Lagoas está com 250 mil habitantes. A Bíblia diz 144 mil, é pouco mais da metade de Sete Lagoas, desde que o mundo é mundo até hoje. É só 144 mil? Não, é só para você entender que é muito pouca gente que vai se salvar. Cutuca quem está do seu lado e fala: você tem que estar no meio desse povo. Vamos entender melhor essa conta. O Antigo Testamento se alicerçou nas 12 tribos de Israel. Então, de todas as 12 tribos, tira aí 1000 gerações de cada uma das 12 tribos. Começa o Novo Testamento, que se alicerça em quem? Nos 12 apóstolos. Então tira aqueles que ficaram de pé, firmes dentro da igreja de Jesus Cristo. Então a conta é essa: 12 vezes 12 vezes 1000. Os eleitos do Antigo Testamento com os eleitos do Novo Testamento. Os eleitos das 12 tribos de Israel por 1000 gerações. E os eleitos dos 12 apóstolos que permaneceram na igreja de Jesus Cristo. Multiplicando matematicamente, uma ideia de 144 mil é o resto que vai sobrar dessa bagunça toda para subir com Jesus através do seu arrebatamento. Mudei de capítulo, saímos do 7, que também fala da mesma coisa no 14, e passamos agora para o 8, 9, 15 e 16. O capítulo do Apocalipse 8, 9, 15 e 16 vai trabalhar a purificação da igreja. Vai falar 7 anjos, 7 trombetas, 7 taças e 7 pragas. Eu já disse para vocês que o número 7 significa plenitude ou totalidade. Nesses 4 capítulos do Apocalipse, é o inferno machucando a igreja, matando, e Jesus permitindo para que a igreja seja purificada. Mas Jesus vai fazer justiça àqueles que são fiéis, mas aqueles que são infiéis, mesmo estando aparentemente no caminho correto, vão acabar sendo esbarrados pelos respingos dos 7 anjos, das 7 trombetas, das 7 taças e das 7 pragas. São 4 capítulos, 8, 9, 15, 16, que vai falar do sofrimento e da purificação dentro da igreja. Chegamos no capítulo 10 e 11. Aí tem uma notícia boa que nem eu tinha sabido disso antes. O capítulo 10 vai dizer que haverá um tempo de misericórdia.
Entre aqueles que ainda querem aceitar Jesus e mudar de vida, eles terão um tempo. Então serão escolhidos mais alguns profetas, alguns pregadores que estarão disponíveis nessa fase para aqueles que ainda querem aceitar a verdade. Qual é a notícia boa? No capítulo 10, o Senhor diz assim: urge que ainda profetize novamente. Então há um envio para esses profetas vivos, que eles possam evangelizar aqueles que ainda têm a última chance para se salvar. E então tem aquela visão que é a mesma do profeta Ezequiel. Quando pega o rolo e começa a comer, na boca era doce como mel, quando chega no estômago era amargo como fel. Então as pessoas começarão a comer a doçura da palavra e verão que é amargo como um fel no intestino, porque eles precisam se arrepender, eles precisam se confessar, eles precisam da vida nova. Mas a notícia boa é essa: haverá um tempo para os nossos parentes, para aqueles que passaram tudo isso, se ainda quiserem a misericórdia de Deus, haverá um pequenino tempo. A Bíblia não diz ao certo. Mas no capítulo 11, diz que esses profetas e pregadores, eles terão superpoderes. Olha que legal. Ele diz assim: vocês terão poder de fechar o céu para que não chova, e parar o sol para que possam profetizar. Então é um tempo de muita graça, de muito sinal para aqueles que ainda aceitarem o último grito de misericórdia. Diga para quem está do seu lado: se eu fosse você, eu aceitava enquanto dá tempo, meu irmão. Chegamos no capítulo 12. O capítulo 12 trata da pessoa de Nossa Senhora. Nossa Senhora disse em Fátima, no ano de 1917: no final de tudo isso, o meu imaculado coração triunfará. Então mostra a luta da mulher contra o dragão. A mulher é a mesma de Gênesis 3,15: porém ódio entre você e a serpente. O dragão é a mesma da prefiguração do diabo, Satanás, demônio da serpente. Então haverá uma luta entre os filhos da mulher, Nossa Senhora, e a descendência do dragão. E é por isso que nos nossos dias nunca se falou tanto em devoção mariana como no passado. Os principais padres que nós temos, os mais santos, são marianos. Os casais que estão casados sem se separar são os marianos. Os jovens que estão casando na castidade, vivendo o que Jesus quer, são os marianos. Nunca se falou tanto em consagração a Nossa Senhora, devoção mariana. Nunca se falou tanto em devoção a Nossa Senhora, Nossa Senhora, Nossa Senhora. Nossa Senhora está preparando os seus eleitos, ela está organizando, mas haverá, diz Apocalipse capítulo 12, um tempo antes de Jesus voltar, que haverá um grande triunfo do Imaculado Coração de Maria, uma manifestação de Nossa Senhora aos seus eleitos antes que Jesus volte. Diga para quem está do seu lado: você precisa ficar com Nossa Senhora. Saímos do capítulo 12 e chegamos no capítulo 13 e 14. O capítulo 13 e 14 vai tratar de um assunto delicadíssimo. Algumas coisas eu até queria poder falar aqui publicamente, mas como está gravado, não pode. Vai falar sobre duas feras. A primeira fera é o Império Romano em geral. E a segunda fera, naquela época, era a pessoa de César Nero. Hoje, nos nossos dias, antes de Jesus voltar, uma das feras é o comunismo. Todo esse esquema político da nova ordem mundial, o trono do Cordeiro sendo incensado e sendo adorado, estava quem? Estava a figura do homem, que é o evangelista Mateus, a figura do leão, que é o evangelista Marcos, a figura do touro ou bezerro, que é o evangelista Lucas, e a figura da águia, que é o evangelista João. Quem fez essa analogia, em primeiro lugar, foi Santo Irineu de Leão, em segundo lugar, Santo Agostinho, em terceiro, São Jerônimo, e em quarto, São Leão Magno. Mas o que significa esses quatro seres adorando Jesus numa liturgia celeste? Imagina que todo grupo de oração, o Santíssimo é exposto aqui, nós cantamos, acendemos incenso, incensamos, ok? É uma liturgia espiritual na terra.
O capítulo 4 vai tratar dessa mesma adoração lá no céu. Então há um trono de ouro com pedra de jaspe, há um acabamento de safira por trás, existe incenso subindo, existe sacerdotes, não é mais Jesus na Eucaristia, é Jesus ressuscitado, glorioso, leão de Judá, cordeiro de Deus, é vivo, é ele em pessoa, não em aparência de corpo e sangue, e ele está sendo adorado lá no céu. E aí nós entendemos o que Jesus diz para a samaritana. O que Jesus diz para ela? Chegará o dia em que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. E é desses adoradores que o Pai procura. No meio de perseguição, no meio de esfriamento, no meio de tanta coisa que a igreja vai passar, vai nascer um grupo, um exército de adoradores em espírito e em verdade. E você vem aqui toda terça-feira, porque o desejo do nosso coração é que você faça parte desses adoradores. Pode aplaudir. Diga para quem está do seu lado: é desejo do Senhor que você o adore em espírito e em verdade. Agora, eu tenho uma notícia boa para te dar. A única igreja da terra que considera que esses 4 seres são os 4 evangelistas é a Igreja Católica Apostólica Romana. Portanto, essa liturgia de adoração não é feita para a igreja protestante, essa liturgia de adoração não é feita para seita nenhum. Essa liturgia de adoração, ela é composta para os adoradores da noiva de Cristo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Portanto, durante esse período apocalíptico, antes de Jesus voltar, nós, os católicos, com tantas coisas que sofreremos, adoraremos Jesus em espírito e em verdade. Então esse capítulo 4 dedica a uma liturgia perfeita dos verdadeiros adoradores. Diga para quem está do seu lado: seja feliz por ser católico. Chegamos no capítulo 5. E o capítulo 5 vai tratar de um título de Jesus Cristo. Diga comigo: o leão da tribo de Judá. Diga para quem está do seu lado: Jesus é o leão da tribo de Judá. Deixa eu explicar para vocês o que é isso. Abraão se casou com Sara e teve Isaac. Isaac se casou com Rebeca e teve Jacó e Esaú. Jacó se casou 2 vezes com Lia e Raquel e teve 12 filhos. Diga o nome deles comigo: Zabulon, Neftali, Rubens, Benjamim, José, Judá, Levi, Simeão, Assé, Azacá, Dan e Gade. Desses 12 filhos de Jacó nasceram as 12 tribos de Israel. Agora, com 137 anos, Jacó está no leito de morte e ele chama cada um dos filhos na beirada da cama para dar uma bênção especial. Quem está me entendendo, diga amém. Então ele diz: Zabulon, você terá um reinado forte, meu filho, porque você é muito inteligente. Ele diz: José, você vai sofrer muito, mas vai nascer uma geração de guerreiros de você. Quando ele chega em Judá, isso está lá no livro do Gênesis, capítulo 49, versículo 8. Ele aponta nos olhos do filho Judá e diz: de você, Judá, eu tenho 3 coisas a dizer. Primeiro, a sua geração será uma geração de leão. Mas não estou falando de leão qualquer, eu estou falando daquele que vem com a caça na sua boca. Mas também não é um leão qualquer. Este leão vai ter nas mãos um cetro de ferro, um cajado, que ninguém nunca tirará dele. Ele será um leão sacerdote. Mas também não é um leão qualquer, meu filho Judá. Esse leão também tem uma terceira coisa. As vestes desse leão estarão manchadas de sangue como uva e de vinho vermelho, porque esse leão vai morrer e ele vai ressuscitar. 4.000 anos se passaram. Quem é o leão que traz a caça na boca? Jesus Cristo, que trouxe o pecado original morto, porque ele apagou a mancha do pecado original. Quem é o leão que tem um cetro de ferro? Do cetro
será sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque, Jesus Cristo. E quem é o leão com vestes vestidas de uva vermelha e vinho sangrenta? Jesus Cristo. Portanto, quem é Jesus? O leão da tribo de Judá. Pode aplaudir. Mas é interessante que João não vai tratar no capítulo 5 simplesmente que Jesus é um leão da tribo de Judá. Não é só um título. Ele vai dizer que somente uma pessoa é capaz de abrir o selo. E ele vai mostrar que a pessoa capaz de abrir esse selo é Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. E aí mostra uma conversa no versículo 5. E agora o que faremos? Quem vai descobrir as revelações que estão nesse livro? Quem é aquele que está digno de abrir o selo? Deus tentou abrir com Abraão, mas não deu certo. Deus tentou abrir com Enoque, mas não deu certo. Deus tentou abrir com Noé, mas não deu certo. Deus tentou abrir durante 4.100 anos com cordeiros que morriam, assassinados no altar, e o sangue do cordeiro lavava o pecado de Israel, mas também não deu certo. Então Jesus entra no seio de Maria. Ele é humano e divino. Ele se torna ser humano em tudo menos no pecado. Ele é divino porque ele desceu do céu, e quando ele morre na cruz, ele vence o inferno. O documento que nos separava não nos separa mais. O véu que o documento que nos condenava não condena mais. O véu que nos separava não separa mais. Então o diabo foi vencido, nós somos vitoriosos. E vem a pergunta: quem é capaz de abrir o selo? E João diz: eu sei quem pode abrir o selo. Sabe quem pode arrebentar com esse livro e dizer para nós o que está escrito dentro dele? O leão da tribo de Judá. Aleluia. Diga para quem está do seu lado, capítulo 5, o leão da tribo de Judá. O capítulo 5 quer que você entenda somente uma coisa: a única pessoa que tem acesso ao universo inteiro, porque conquistou isso, é Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Chegamos ao capítulo 6. O capítulo 6 começa a abrir os selos. Já que só Jesus pode abrir, Jesus, Cordeiro de Deus, começa a abrir o selo. Preste muita atenção que isso é um assunto delicado. O primeiro selo que ele abriu, havia um cavalo branco. Diga comigo, um cavalo branco. Diga para quem está do outro lado, um cavalo branco. Embora eu disse para vocês que o cavaleiro na Bíblia é a pessoa de Jesus, esse cavalo branco aqui está tentando nos enganar. No capítulo 6 não é Jesus. Jesus é o cavaleiro branco do capítulo 19. Então quem é o cavaleiro branco do capítulo 6? Os estudos vai dizer que ele é o anticristo. O que é isso? Existe uma pessoa, essa pessoa está na face da terra. Eu lembro que quando Barack Obama ganhou para a presidência dos Estados Unidos, o povo tudo dizia: ele é o anticristo, ele é a besta, ele é o demônio na terra. Porque qual era o perfil do cavalo branco? Veja bem, nos momentos difíceis da sociedade, ele vai tentar implantar uma moeda única. Ele vai sugerir a paz mundial. Ele vai acabar com as guerras. Ele vai oferecer uma solução fácil e todos os problemas da humanidade serão acabados. Então todo mundo vai adorar esse cavaleiro como se ele fosse um Deus. Ele resolveu todos os problemas da terra. Só que é para enganar. Ele não é Jesus Cristo que voltou. Ele é o anticristo enganando as pessoas que acabou de levantar. Diga para quem está do seu lado: esse cavaleiro branco é perigoso. Moisés, onde está esse cavaleiro branco hoje? Não sei, mas nas mensagens de Nossa Senhora em Medjugorje diz que ele já nasceu e ele anda crescendo por aí esperando o tempo dele aparecer. Moisés, e por que ele não apareceu ainda? Segundo Tessalonicenses capítulo 6, versículo 7, ele está escondido porque o Espírito de Deus o detém. Então ele está esperando a permissão de Deus para ele se levantar para a batalha final chamada Armagedon.
Armagedon. Então a qualquer momento essa pessoa vai se levantar, e quando se levantar, eixa, as moedas serão unificadas, as guerras acabarão, vai acabar a briga entre as religiões, ninguém vai incomodar ninguém, vai estar tudo muito fácil, todo mundo compra, todo mundo bebe, todo mundo viaja. Oh, a terra é uma terra só, mas é um cavaleiro branco enganando a humanidade. Daqui a pouco você vai saber o que ele vai fazer. Abriu o segundo selo, e o segundo selo tem um cavaleiro vermelho. Diga para quem está do seu lado: um cavalo vermelho. Você sabe muito bem que a cor vermelha representa o quê? Sangue. Não é paixão não, gente, é sangue. Então, os cristãos que são espertos, você já é esperto, está escutando essa pregação agora, quando vê que vai se levantar um camarada desse jeito, nós vamos dizer: opa, esse cara é o anticristo, é a besta que estava clandestinamente crescendo, agora apareceu. Nós não queremos os ensinamentos, as filosofias e as ideias desse país, desse estado, desse governador, dessa pessoa, desse político, desse maçom, essa influência. Nós não queremos isso. E aí então o segundo cavalo fala de sangue. Haverá muitos mártires, muitas pessoas vão morrer porque não aceitarão esse sistema mundial. E então muitos cristãos passarão pela morte, serão assassinados por não aceitar essa nova ordem mundial. Diga para quem está do seu lado: se prepara, meu irmão. Abriu o terceiro selo, o que que tem? Um cavaleiro preto. Diga comigo: um cavaleiro preto. Preto significa o quê? Tribulação, fome, miséria. Então, aqueles que não vão gostar desse sistema, muitos serão assassinados. Aqueles que foram implantados no sistema do cavaleiro branco, ele agora que já conquistou todo mundo, ele vai se rebelar. Então, nesse terceiro selo, nasce aquilo que a Bíblia chama de marca da besta. Qual é o número descrito na Bíblia? 666. Eu vou colocar um chip na sua testa, um chip na sua mão. Se você não tem a marca da besta, você não come, você não vai na farmácia, você não usa serviço público. Então nós enganamos você como era cavaleiro branco, matamos os cristãos no cavaleiro vermelho, e agora que surge o cavalo preto, é o tempo em que quem não aderir ao demônio, a marca dele, e ficar carimbado para perder a sua salvação, vai começar a passar fome. Não tem como falar disso a não ser lembrar do Padre Jonas pregando em 1997 num acampamento onde eu fui. E no meio da pregação, ele explicando sobre isso, ele começa a chorar, e ele diz: é por isso que nós vamos ter que correr para os matos. Os cristãos voltarão a viver em pequenas comunidades, nas chácaras, nas fazendas. Como a gente não aceita a marca da besta, não tem remédio, vamos ter que voltar a plantar remédio na horta, vamos ter que aprender a comer mel, a comer iogurte feito de bicho de iogurte, porque sem a marca da besta você não compra iogurte. E eu lembro que chorando ele dizia: não acostuma os filhos de vocês com a tecnologia não, esse negócio de McDonald's, shopping, porque quando chegar a marca da besta, o que você vai fazer? Você não tem a marca, não quer, porque senão você vai perder a sua alma. Você vai ter que fazer o quê? E é por isso que Deus está dando para as comunidades um terreno, pedindo para construir vilas, para que vivam em comunidades, porque todo mundo vai ter que procurar um lugar para correr, porque o sistema vai ser implantado, e quem não aderir a esse sistema vai começar a passar dificuldade. E quem aderir a esse sistema com um chip na cabeça, na testa e na mão direita, você está assinando o seu atestado de condenação. Então abre o quarto selo, diga comigo: o cavaleiro verde. O que significa a cor verde? Apodrecimento, boloramento. Então começará a época das doenças que vai matar gente a rodo. Segundo os estudiosos e teólogos que escrevem a respeito da escatologia, que é a vinda de Jesus, diz que as doenças vão matar mais do que teve a peste negra, vai matar mais do que
que teve a peste bubônica, vai matar mais do que o H1N1, mais do que a influenza, mais do que a gripe suína, mais do que a gripe aviária, mais do que o ebola está matando. Haverá pestes, saraívas, doenças incuráveis e gente morrendo e morrendo. É o reflexo do cavaleiro branco. Primeiro ele finge ser Deus, depois ele mata quem gosta de Deus, depois ele força todo mundo a ser marcado, e depois de ser marcado ele começa a ceifar e arrancar aqueles que são dele. Eu posso dizer que nós já estamos vivendo um pouquinho de cada coisa. Nós já temos uns pré-requisitos de anticristo se levantando. Nós já temos muitos cristãos pelo mundo morrendo, o cavaleiro vermelho. Nós já temos o cavaleiro preto, só não temos ainda o chip e a marca da besta. Mas tem muita gente que já está chipado na alma, que já vive com cara de besta, com vida de besta, com filosofia de besta, prostituição, poligamia, adultério e moda e tantas coisas. E nós já estamos também vivendo. Quando surgiu a gripe aviária, todo mundo disse, está vendo? Isso aí já é o apocalipse. Quando veio a questão do influenza, todo mundo está vendo? Já é o apocalipse. Agora vocês estão acompanhando aí o caso do ebola, não tem controle, não sabe o que fazer, e lá vai alastrando. É uma gotinha do que será o cavaleiro verde, um período onde muita gente vai morrer. O que Nossa Senhora em Fátima nos garante? Essas pessoas que estão morrendo não são gente inocente, são pessoas que negaram Jesus Cristo para viver o sistema desse mundo. Diga para quem está do seu lado, os justos viverão pela fé. A gente sai do capítulo 6 e entra no capítulo 7 e continuamos a abrir os selos. Então é aberto o quinto selo, e nesse selo o que se vê? Muito sangue dos mártires sobre o altar. Veja. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Após caminharmos nessas últimas 4 semanas, entendendo um pouco mais a palavra do Senhor, nós chegamos hoje na última noite do nosso seminário, onde nós vamos tentar destrinchar o Apocalipse de São João. Abra comigo, por favor. Livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Esse texto não reflete aquilo que nós vamos estudar, mas é muito difícil falar da palavra de Deus sem ler um texto, e eu escolhi esse para ilustrar a nossa partilha. O Senhor enxugará as lágrimas dos seus olhos. Diga amém. Amém. Já não haverá mais morte. Diz amém. Amém. Nem luto. Diz amém. Nem grito e nem dor, amém, porque todas as coisas passaram. Amém. Então o Senhor que está assentado no trono disse: eis que eu renovo todas as coisas. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Quando Jesus chamou o evangelista João, ele tinha seus 24 anos de idade. João era irmão de Tiago. Os dois eram filhos de um homem chamado Zebedeu. Quando Jesus chamou João e Tiago, seu irmão, eles estavam pescando na beira do lago de Genezaré. A partir dos 24 anos, João amou profundamente Jesus Cristo. Mas amou tanto, que foi o único dos 12 apóstolos e também o único dos 72 discípulos, chamado de o discípulo amado. Não é que Jesus amou João mais que os outros, é João que amou Jesus mais que os outros. Se nós observarmos nos 3 anos de vida pública de Jesus, os principais momentos da vida de Jesus, quem estava com ele? Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Nos momentos mais difíceis dos 3 anos de vida pública de Jesus,
Quem estava com ele? Pedro, Tiago, irmão de João, e João, irmão de Tiago. Então João era apaixonado, loucamente apaixonado por Jesus, foi o discípulo mais amoroso, mais agarrado, aquele que na Santa Ceia da Quinta-feira Santa, deitou no ombro de Jesus, enquanto Jesus celebrava a primeira missa da face da terra e instituía o sacerdote. Quando Jesus sobe para o céu, 50 dias depois vem o Pentecostes. João agora já não tinha mais 24 anos, ele agora tinha 27. Se passaram 3 anos e pouco. Após o Pentecostes, os apóstolos saem para evangelizar. E começa um momento difícil da igreja, onde há muitas mortes, chamado de martírio. No ano de 65 a 67, morre Pedro. No ano de 68, morre André. Em 69, morre Tiago. E cada um vai morrendo. Diz a história que colocaram o menino João num barril de óleo quente para morrer queimado, mas ele saiu de lá vivo. Eu acredito que ele saiu de lá vivo porque ele tinha uma paixão maior que os outros. Os anos foram se passando. João viu se levantar Paulo, João viu Tito, João viu Timóteo, João viu Silas, João viu Barnabé. 63 anos se passaram depois do Pentecostes, e esse menino de 24 anos, chamado João, agora tem 90 anos. Foi o único apóstolo que não foi assassinado, que não foi mártir por causa de Jesus e do Evangelho. Segundo a tradição, João morreu de idade, de doença por velhice. Aos 90 anos ele está preso na ilha de Patmos. Não se sabe ao certo a quantidade de anos que ele fica preso lá. Mas alguns estudiosos dizem que João sofre em Patmos, preso aproximadamente 10 a 12 anos. Eu estou falando de um idoso de 90 anos de idade. Desses 10 a 12 anos, os piores anos da vida de João foi os últimos 3. Nesses 3, ele estava nu, com fome, com frio, com sede, numa masmorra no porão do palácio. Ele apanhava de manhã e de tarde, recebia a comida num pratinho debaixo do buraco da porta. Com 90 anos, de 87 a 90, nesses 3 anos ele sofre tremendamente, e eu acredito que os principais capítulos do Apocalipse foram escritos nesses últimos 3 anos. Por quê? É nos momentos de maior dor, de maior sofrimento, de maior prisão, que Deus nos revela grandes coisas. Diga isso para quem está do seu lado. Nos momentos mais difíceis da sua vida, Deus vai te revelar grandes coisas. Aos 90 anos de idade, João morre na ilha de Patmos. Portanto, quem escreveu o Apocalipse? João. João não escreveu o que ele pensou. João não escreveu o que ele achou. A palavra Apocalipse significa revelação. Ao contrário do que vocês ouviram o Eduardo e o Felipe falar, o Apocalipse não é um livro profético e não é um livro literal e também não é um livro histórico. São livros de visões e revelações espirituais. Portanto, a palavra Apocalipse significa revelação. Durante esses 10 a 12 anos, e principalmente nos últimos 3, onde ele mais sofreu, ele via todo dia em oração Jesus Cristo num trono de glória, e Jesus ia mostrando para ele cenas e fatos, e ele descrevia essas revelações, que apuradas e organizaram, deram 21 capítulos do livro da Revelação, chamado Apocalipse de São João. Segundo a tradição, se organizou o Apocalipse por completo aproximadamente no ano 95. Então, logo após a morte de João, se organizou todas as suas visões. As visões que João teve partiram por 3 pontos. O primeiro ponto mostrava sempre os cristãos sofrendo. O segundo ponto, Deus libertando os cristãos e fazendo vingança aos inimigos. E o terceiro ponto,
uma promessa futura de restauração. Portanto, os fatos que nós vamos estudar nessa noite já aconteciam naquela época, mas elas foram ditas naquela época, com sinais daquela época, para os fatos dos finais dos tempos. Portanto, o livro do Apocalipse é uma visão escatológica. O que é isso? São os detalhes que vão acontecer antes de Jesus voltar pela segunda vez. Algumas coisas que nós vamos ver aqui já estão acontecendo. Aleluia. E alguns estão muito perto de acontecer. Porque como é um discurso escatológico, foi feito naquela época, com sinais daquela época, para os nossos dias. Diga para quem está do seu lado, estamos vivendo o momento do Apocalipse. Antes de começarmos, é importante a gente saber também as